Miguel Najib é promotor público e fundador do movimento Escola Sem Partido. Nada melhor que assisti-lo dando as razões de sua iniciativa. Com a palavra, o promotor Miguel. Em 2008, a revista Veja publicou uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Census, que comprovou tudo aquilo que a gente já sabia, né? Que, de fato, as escolas, as universidades estão sendo usadas para fins políticos, de propaganda política e partidária. Essa pesquisa do Instituto Census, ela mostrou que 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Isso é um número impressionante e que corroborou uma pesquisa feita em 2004 pela Unesco. Então, os dados dessas duas pesquisas são convergentes e mostram que para 78% dos professores brasileiros na educação básica, a principal missão da escola é formar cidadãos. E para apenas 8% é transmitir conhecimento, transmitir as matérias aos estudantes. Essa pesquisa, tanto do Instituto Census como da Unesco, comprovaram essa percepção generalizada que existe de que, efetivamente, as escolas estão sendo usadas para fins de propaganda política, de doutrinação e propaganda política partidária. O professor não pode agir em sala de aula como um militante. Ele é um servidor público, ele é um agente do Estado. Dia 22, a gente integra a paralisação do dia 22 de greve geral. E o Estado, de acordo com a Constituição Federal, o Estado brasileiro, ele é politicamente neutro. Existe a Constituição, prevê o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Então não cabe ao professor, no exercício das suas funções, fazer propaganda de partido político, por exemplo. E muito menos, ou também não lhe cabe, mobilizar os seus alunos, manobrar os seus alunos para que eles participem de um ato político, de uma manifestação a favor ou contra uma determinada corrente que disputa o poder na sociedade. Isso é ilegal, também por força da Constituição. Ele torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio de um cartaz com os deveres do professor. Os deveres do professor já existem, eles decorrem da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O primeiro dever do professor estabelece que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover as suas próprias preferências, as suas próprias opiniões políticas, ideológicas, religiosas e partidárias. O professor já não tem esse direito. Este dever, o dever de se abster dessas práticas, já existe. Ele decorre da liberdade de consciência e de crença dos estudantes, que está prevista na Constituição Federal. O segundo dever do professor estabelece que o professor não favorecerá, não prejudicará ou constrangerá os seus alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. O terceiro dever do professor estabelece que o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. O professor não pode agir em sala de aula como um militante. Ele é um servidor público, ele é um agente do Estado. E o Estado, de acordo com a Constituição Federal, o Estado brasileiro, ele é politicamente neutro. Existe a Constituição, prevê o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O quarto dever do professor prevê que, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O professor já tem esse dever. Ele decorre do pluralismo de ideias, que está previsto na Constituição, e da liberdade de aprender do estudante, que também está prevista no artigo 206 da Constituição. O quinto dever do professor prevê que o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Esse dever
está previsto quase que com essas mesmas palavras na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É um direito humano dos pais, previsto num tratado internacional assinado pelo Brasil e reconhecido pelo Supremo, que os pais têm direito sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Nenhum professor pode reivindicar o direito de transmitir aos filhos dos outros os seus próprios valores e as suas próprias crenças religiosas e morais. Enfim, basicamente é isso, e o sexto dever do professor diz que o professor, como sendo ele uma autoridade dentro da sala de aula, ele está obrigado a impedir que aqueles direitos que decorrem desses deveres, os 5 deveres que eu acabei de enumerar, sejam violados pela ação de terceiros ou também de alunos dentro da sala de aula. O ensino obrigatório é que é uma enorme intervenção estatal na vida dos indivíduos e das famílias. O que o projeto faz é apenas explicitar os marcos jurídicos dessa intervenção. Para quê? Para que os agentes do Estado, aqueles que efetivamente intervêm na prática, na vida das pessoas, na vida das famílias, não abusem do poder que têm. Então, ao contrário do que se diz, o nosso projeto não é uma intervenção estatal na vida privada. Ele apenas limita ou explicita os limites da intervenção estatal na educação obrigatória, no ensino obrigatório, sobre a vida das famílias e dos indivíduos. Esta série de vídeo terá prosseguimento. Até a próxima.